Sou a doutora Karen, aqui no Wikimédica hoje vai ser adolescência precoce. Quando que é ou não é? Quando tem que tratar, quando não tem? Vamos lá, vamos falar sobre isso. O que é adolescência? É você passar da infância para o adulto. Essa transição chama adolescência. Quando que ela é normal? Então, para as meninas, a partir dos 8 anos de idade, já começa as mudanças da adolescência, podem ser normais, e até mais ou menos culmina com a menstruação, que vai até lá para os 14, 15 anos, tá? Isso é o normal. Para os meninos, a partir dos 9 anos de idade, já começa a ter as transformações de adolescência e vai até os 17, 18 anos. Então, a adolescência precoce é tudo que vem antes. Os meus casos de adolescência precoce que eu já tive foi meninas de 4 anos que começaram a ter broto de mama, que começaram a ter CC. Então, são coisas para a gente prestar atenção. 8 anos, eu sei que vocês estão falando assim, não, 8 anos é muito não. Mas 8 anos é normal sim, tá, gente? E é importante você começar a se perguntar ou resgatar ali da sua memória com quantos anos que você começou a ter pelinho ali no monte púbico. Porque você tem os estágios, não vem de uma hora para outra. Então vamos lá, falando de meninas. O que é que vem? Então, a gente tem, a partir dos 8 anos, é normal, às vezes, ter o brotinho mamário. O que é o brotinho mamário? É só a areola ali que dá aquela inchadinha. Isso tem nos meninos também. A partir dos 8, 9 anos também eles podem ter, porque tem esses balanços, né? Que até fala, o menino tem tetinha. Não, não é. Isso é normal, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar de fazer bullying com essas coisas. Então, o brotinho mamário já pode aparecer. E às vezes vem só um, às vezes vem os dois. A partir do momento que isso é a partir dos 8 anos de idade, para a menina isso é normal. Então, o que eu quero ver? Então, esse brotinho mamário, se ele começa a aparecer antes. CC, é impressionante que nem tem pelo ainda, mas a criança já tem CC. CC pode ser, que é aquele cheiro embaixo do sovaquinho aqui, ó, né? Aquele cheirinho azedo. Então, isso pode aparecer. A partir dos 8 anos, também é normal. Antes disso, é bom dar uma olhada. Pelos. Então começa com esses pelinhos mais fininhos, um pouquinho mais pretinhos ali no monte pubiano. Aí pode ser que venha aqui embaixo do braço. Às vezes pode aparecer nas areolas, às vezes aqui no meio do peito. Mas são pelos finos, leves. Isso já é um começo, também é coisa para se observar. Acne. Acne é um sinal de adolescência, então, acne antes dos 8 anos, os 9 anos de idade, é bom a gente olhar. Por que a gente precisa olhar, né? Qual que é o problema da puberdade precoce, da adolescência precoce? É que a pessoa amadurece antes do tempo. E o que é amadurecer antes do tempo? O osso, ele precisa crescer. As coisas precisam se fazer lentamente. E não é rápido. Então, se você tem uma puberdade precoce, 3, 4, 5 anos de idade, você já começa a crescer muito e aí você para antes do tempo certo do seu osso de crescer. Então, o que a gente vê é as pessoas que tiveram puberdade precoce, adolescência precoce e não trataram, elas ficam menores e às vezes muito menores. E isso atrapalha na vida social desta pessoa, depois quando ela virar adulta. Então, sim, é um cuidado que os pais têm que ter sobre a adolescência precoce para um futuro dessa criança que vai virar um adulto. Então, sempre prestar atenção. Acne, pelos, CC, se começa a crescer demais, né? Putz, a turma toda é 2 cabeças abaixo. Meu Deus, o que fazer, né? Então, a gente tem que olhar. E tem algumas coisas que são doenças mesmo que podem dar a puberdade precoce, que a puberdade precoce é um sintoma. Então, a gente tem alguns tumores cerebrais, tem alguns tumores de suprarrenal que podem induzir a uma puberdade precoce, que a gente chama até de incompleta, mas tem que ser tratado isso, porque é um problema e veio como um sinal de puberdade precoce. Então, é muito importante a gente
observar isso nas nossas crianças. Quais são os exames, né, pra gente ver isso? Ai, meu Deus do céu, minha filha tá com acne. Eu preciso ver se ela tem puberdade precoce? Se ela tem menos de 8 anos, é bom passar no médico para ver. Normalmente a gente pede ressonância, né, ou tomografia de crânio, a gente pede um ultrassom de abdômen para ver como é que estão essas suprarrenais, se não tem nenhum tipo de tumor anômalo. Às vezes pede um ultrassom pélvico para as meninas e um ultrassom testicular para os meninos, porque o testículo também aumenta, né? Nos meninos, qual que é a ordem da adolescência? Então começa, às vezes, com esse negócio do brotinho mamário, pode acontecer, depois ele some. Aí os pelos, então vem aquela penugem na área pubiana ali, e você começa a ter um aumento do testículo. O pipil, o pênis, não cresce. Quem cresce primeiro é o testículo. E isso é um sinal de puberdade. E aí começa a ter, depois, o engrossamento da voz, o crescimento na estatura, a coloração diferente. Então aí você tem, aí começa a crescer primeiro o testículo, depois começa a crescer o pênis, depois cresce a glande, depois fica escuro ali na região do saquinho, do saco escrotal, né? Em volta ali da glande, na parte de pele. Então qual que é a diferença nas meninas? Então nas meninas vem um montinho, os pelinhos fininhos, aí os brotos, pelinho, CC, às vezes um pouquinho de acne e começa a crescer. A menina geralmente cresce sempre um pouquinho antes, por isso que a adolescência precoce em menina é um pouco antes do que do menino. Aí vem o broto mamário, a menstruação geralmente é a última. Então, normalmente, a partir do momento que vem a menstruação, provavelmente já vieram todos os outros. A menstruação é muito rápida de vir primeiro. Tem algumas menstruações que podem acontecer em meninas, que são, às vezes, depois do nascimento, por causa da queda dos hormônios, e algumas medicações que, às vezes, a criança tem que usar. Mas isso não é menstruação, isso é só um sangramento genital. Então, é muito importante a gente dividir isso. Então, eu estava falando de exames. Ressonância, ultrassons, a idade óssea, onde a gente vê, num raio-x, como é que é a idade. Então, se a menina tem 6 anos, ela tem que ter uma idade óssea no punho de 6, 7, no máximo 8 anos. A gente aceita 2 anos de desvio. Quando desvia mais do que isso, às vezes a gente tem que tratar. Tem tratamento para isso. Então, primeiro, a gente precisa saber qual que é o tipo. É só uma adolescência, uma puberdade precoce pura? Então, a gente dá um diminuidor de hormônio. Se tiver outra coisa, tem que tratar as outras coisas. Seja um tumor de suprarrenal, seja um tumor encefálico de hipotálamo, um amartoma que eles falam. Mas tudo tem tratamento, tá, gente? E, às vezes, a puberdade precoce, a adolescência precoce, é um sintoma. Por isso que é muito importante a gente ir no médico para ver e ficar tranquilo. Não é só por causa de estatura, é por causa de saúde. E aí, com quantos anos você começou a sua puberdade? Você lembra? Aposto que você não lembra. Então, começa a fazer esse exercício. Pergunta para sua mãe, pergunta para seu pai, pergunta, sei lá, para sua babá. E para ver qual que vai ser o jeito dos seus filhos fazerem isso. Porque às vezes a gente não lembra, mas com 10 anos eu já tinha CC e já estava quase para menstruar. E aí minha mãe achava que eu era pequena, mas não, tá dentro do normal. Eu só fui menstruar depois com 12, mas às vezes esses sinais, eles vêm bem antes. E a menstruação acaba sendo a última parte. Ajudei? Ficou preocupada? Não ficou? Não é para ficar. Vai no médico. Beijo, beijo!